Quem encontrou, diga amém. Diga glória a Deus. Hebreus 12:1 diz: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Só até aí, em o nome de Jesus. Estenda as suas mãos na minha direção. Vamos orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós estamos aqui diante do Senhor, acreditando que o Senhor falará ao nosso coração por meio da sua palavra. Que o teu Espírito se revele, se manifeste de uma maneira graciosa e que possamos, ó Deus, crescer e ser edificados na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode celebrar o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que hoje nós podemos viver uma vida com Jesus, com Deus, porque Jesus pagou o preço por nós lá naquela cruz do Calvário e nos reconciliou com o Pai. Mas mesmo a gente estando reconciliado com o Pai, existem inúmeras situações no nosso dia a dia, situações de adversidades que tentam nos fazer parar, que tentam nos tirar deste caminho, que procuram de alguma forma nos impedir de perseverar. Mas o Senhor, por meio da sua palavra, Ele nos dá direcionamento, Ele nos dá aqui recursos para que nós possamos perseverar nele. E é isso que nós iremos observar nessa manhã, nesse texto que a gente acabou de ler. Nós vamos observar alguns recursos espirituais que o Senhor está disponibilizando a nós na sua palavra, para que a gente possa perseverar nele. A primeira coisa que o texto diz é: portanto, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se você for parar para pensar, a pergunta que vem nesta hora é: quem é esta nuvem de testemunhas? Que nuvem de testemunhas é essa? E muitas das vezes a gente acha que essa nuvem de testemunhas é simplesmente algumas pessoas ou muitas pessoas que estão olhando para nós, estão vendo nossos erros e que no momento oportuno essas pessoas irão de alguma forma nos acusar, nos envergonhar publicamente. Mas não é disso que o texto está falando exatamente. Não é que isso não possa acontecer. Claro que a pessoa que está fazendo coisas escondidas, que está errando, envergonhando o nome de Cristo, uma hora, tudo isso vai vir à tona. Porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Mas o texto aqui não está falando de um testemunho sobre nós. Vão testemunhar sobre a sua vida que você está andando errado. Não é isso. O texto está falando de um testemunho para nós. Diga comigo, um testemunho para nós. Que testemunho é esse? Se você for observar Hebreus 11, a galeria da fé, chamada assim, né? Lá existem inúmeros nomes de homens e mulheres da fé que viveram com Deus no passado, que tiveram uma história de êxito, mesmo em meio às lutas, o Senhor os ajudou. E a nuvem de testemunhas para nós é exatamente eles. Quando nós olhamos para aquilo que aqueles homens passaram, quando nós olhamos que Deus os ajudou, que Deus foi com eles, a gente pensa o seguinte: isso nos dá força. A gente pensa, se Deus ajudou eles, se Deus ajudou José a suportar aquela situação, a suportar que os irmãos viraram as costas para ele,
Deus também vai me ajudar no momento que eu estou passando aqui agora. Então, olhe para esta nuvem de testemunhas e veja como exemplo de homens do passado. Eles estão testemunhando para nós. A história deles testemunha para nós. Ah, mas é Antigo Testamento. Pois é justamente no Antigo Testamento que nós encontramos histórias de pessoas que mesmo sem estarem na dispensação da graça, o Senhor favoreceu elas, o Senhor ajudou elas, o Senhor liberou uma medida de graça também para elas, e elas conseguiram suportar situações que hoje tem gente que dizendo assim, eu não suporto, e passa menos do que o que eles passaram. Porque como eu falei de José está lá na galeria de Hebreus 11, e José, olha o que ele passou, observe a vida dele. Ele estava ali fazendo aparentemente tudo certo, obedecendo seu pai, sendo um bom filho, tentando ser a melhor pessoa possível. De repente os irmãos com inveja vêm de José, e foi a partir dali muito sofrimento na vida dele. Ele passou anos de dor e de sofrimento. Tanto é que quando ele foi ter o filho dele, ele disse, o Senhor me fez esquecer do sofrimento que eu havia passado. Então, queridos, a nuvem de testemunhas não é para nos acusar, apontar o dedo, dizer, está vendo, você errou, eu vi. O que o texto fala é, olhe para o exemplo dos homens do passado. E se esses homens, mesmo sem estarem na dispensação da graça, apenas por uma medida limitada de graça que o Senhor deu a eles, eles conseguiram chegar até o fim, o Senhor os ajudou, isso quer dizer que eu e você também chegaremos. Pode ser que está difícil, pode ser que esteja muito complicado para você, mas o Senhor está do seu lado. Você vai completar a carreira pelo qual foi proposta na sua vida. Amém, igreja? Então a primeira coisa, primeiro recurso que o Senhor nos dá para a gente perseverar olhe para o exemplo das pessoas que andaram comigo no passado. Se eles conseguiram, eles não são melhores do que vocês. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E ele orou e passou 3 anos e meio sem chover. E depois orou de novo e a chuva caiu sobre a terra. Então isso quer dizer que aqueles homens não eram diferentes de mim e de você. O que na verdade está precisando é perseverança da nossa parte. Olha para o exemplo deles. Observe a nuvem de testemunhas. Eles estão testemunhando. A história deles está aqui na Bíblia. Testemunhando para nós. Se o Senhor os ajudou, Deus não mudou a igreja. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo, lá em Malaquias. Então se o Senhor os ajudou, também nos ajudará. A segunda coisa que eu creio que é um recurso de Deus para a gente perseverar nessa caminhada da fé, está aqui no texto, ó. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeiro você olha para a nuvem, você olha o exemplo dos homens do passado. Segundo, você olha para você mesmo, mas não é no sentido de olhar e se achar o máximo. É você olhar de uma maneira autoavaliativa, olhar de uma forma crítica e ver o que é que tem na sua vida que é um peso, o que é que tem na sua vida que pode atrapalhar o seu caminho com Deus, coisas que às vezes não são nem pecados. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem atlética, porque tinha aqueles homens que iam para as arenas e eles então praticavam os esportes. Uma pessoa que praticava corrida, ele não poderia ir para uma arena com uma roupa que não permitisse ele transpirar bem. Não era errado. Ele tinha que ir com a roupa, mas a escolha da roupa certa, a escolha da roupa mais leve, a escolha da roupa que fizesse ele transpirar melhor, ajudava o desempenho dele. Isso quer dizer que tem coisas na nossa vida que não é erro, mas é embaraço, que nos impede, nos atrapalha,
traz peso para a nossa vida, como aquela roupa que não deixa o atleta transpirar bem, que o suor fica todo preso no corpo. Aquela roupa faz peso, não faz? E o atleta não consegue correr melhor, não consegue dar o seu máximo, porque além dele trabalhar com o peso do seu corpo e negociar com a sua mente por causa do cansaço, ele ainda precisa lutar porque a roupa está pesando mais. Então a escolha da roupa certa é muito importante para o desempenho dele, para que ele possa vencer na corrida. Nós cristãos, tem coisa que não é pecado, mas é peso para nos atrapalhar na nossa corrida da fé. Que coisas são essas? Eu posso dar um exemplo, sabe de quê? Redes sociais. Que não é pecado, igreja. Porém, tem pessoas hoje que estão simplesmente perdendo todo o seu tempo nas redes sociais. Toda hora é Instagram, Facebook, YouTube e outros. E já não tem mais o seu momento de oração. Isso está sendo embaraço para você. Isso está sendo peso. É algo que não chega a ser um pecado. Assistir no YouTube é pecado? Participar de uma rede social é pecado? Não é. Mas a partir do momento que esta rede social vai tomando todo o espaço da nossa vida, vai tomando o tempo de maneira que a gente não pode mais ter o nosso devocional com Deus, isso está comprometendo a nossa caminhada. E o Senhor nos dá um recurso, olha para você. Quando você olha para você, você vê o que está de pesado e tira. E isso te ajudará a perseverar. E isso te ajudará a chegar no fim da caminhada. Então ele disse que nós devemos olhar para nós, para deixar o embaraço, para deixar também o pecado. Agora dessa vez ele fala o pecado. O pecado que já é algo mais sério, mais grave, mais profundo. É errar o alvo. É transgredir contra Deus. E a Bíblia aqui não fala exatamente qual é o pecado. Porém, nos parece ser o pecado da incredulidade. Porque o pecado da incredulidade foi ele que fez com que o povo de Israel, lá no deserto, não entrasse na promessa de Deus. Todos que não entraram foi por causa da incredulidade e da murmuração. A incredulidade deles e a murmuração deles atrapalhou deles chegarem no objetivo. Atrapalhou deles chegarem lá no final da corrida que o Senhor havia proposto para eles. Então é preciso observar que mesmo a gente sendo crente, tem momentos que nós estamos agindo de uma maneira muito incrédula. Desacreditando de Deus, desacreditando do poder dele, das promessas dele, só porque nós estamos olhando para as circunstâncias em nossa volta. Nós temos que ver o seguinte, não. O meu Deus foi aquele que me criou, que fez todas as coisas. O meu Deus foi aquele que enviou Jesus, deu a vida por mim. Por que eu tenho que ficar agindo de maneira incrédula só porque o momento está difícil? Se você for observar, a Bíblia nos fala mais de 20 vezes que nós temos que andar pela fé, que nós temos que viver pela fé, mais de 20 vezes. E é vivendo pela fé que a gente consegue perseverar, que a gente consegue chegar no final da corrida, que o Senhor nos deu, nos colocou nela, propôs para nós. Por isso, tire o pecado da incredulidade ou qualquer outro pecado que seja, atrapalha a sua vida. Mas não precisa que a pastora fale qual é o pecado, que eu não te conheço de uma maneira muito íntima e profunda. É você que tem que olhar para você, que tem que se policiar, que tem que se examinar e dizer: isso é embaraço, eu vou tirar. Isso é pecado, eu vou tirar. E se você diz: pastora, eu não tenho força para tirar esse pecado, para eliminar, para fazer ele ir embora da minha vida, você tem aquele que é o mais interessado que você viva uma vida santa, que é o Espírito Santo de Deus. Você vai pedir: Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, continue trabalhando na minha vida, fazendo esta obra. Eu não quero mais viver nessa vida pecaminosa. Eu não quero mais cometer tal erro. Vocês estão entendendo isso? Então, primeira coisa, olhe para a nuvem de testemunha que foi dada para você prosseguir.
Segundo, olhe para você mesmo e veja o que tem que ser tirado da sua vida para que a caminhada seja boa para você, segura para você, para que você consiga perseverar, chegar lá no final da corrida. E terceiro e mais importante de tudo, versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O terceiro e mais importante elemento que vai nos ajudar a prosseguir é nós olharmos para Jesus. E olhar para Jesus, igreja, não é levantar a cabeça e dizer: eu estou olhando, Senhor, para ti, eu estou olhando para o céu. Olhar para Jesus é confiar nele piamente, plenamente, verdadeiramente. Olhar para Jesus é ficar fixo nele, na palavra dele, é ficar seguro naquilo que ele tem dito para você, naquilo que ele tem te orientado. Olhar para Jesus é também olhar para o exemplo que Jesus nos deixou. Porque eu te digo mais, muito maior do que o exemplo dos homens da fé foi o exemplo que Jesus nos deu. Jesus, ele foi humilhado, Jesus foi traído, ele foi rejeitado, foi afrontado, mas ele foi até o fim. Ele não desistiu, ele concluiu a obra da cruz do Calvário. Então, quando eu confio nele, em primeiro lugar, e quando eu olho para o exemplo que ele me deixou, isso me dá força para eu prosseguir. O exemplo dele é maior do que o Paulo, Pedro, Tiago e João. O exemplo dele é maior do que o de Abraão, Isaac, Jacó e José. O exemplo dele é maior. Foi um exemplo de amor, foi um exemplo de fé, foi um exemplo de abnegação. Abnegação é mais do que altruísmo, porque altruísmo é você desejar fazer o bem para o outro sem querer nada em troca. E a abnegação é aquilo que mais se aproxima do sentimento que de fato Jesus expressou na cruz. Porque a abnegação, além de fazer o bem ao próximo sem esperar receber nada em troca, é fazer o bem ao próximo sem esperar receber nada em troca e perdendo muito. Então Jesus, ele fez o bem sem esperar receber nada em troca e ele perdeu. Ele estava sofrendo ali. Você sabe que os últimos sofrimentos que Jesus passou, das 9 da manhã até as 3 da tarde, é considerado por muitos cientistas que já pesquisaram isso, é considerado um sofrimento tão profundo que não dá para explicar a dor que ele sofreu. E a gente sabe o que é passar dor, porque quando a gente passa uma dor, a gente quer logo uma coisa para aliviar. A gente não quer que essa dor aumente bastante. Aumente a tal ponto que nos faça ficar suando sangue. Foi assim que a dor de Jesus aumentou. A ponto dele suar, dele transpirar sangue. A dor tão intensa, tão profunda. A dor mais aguda que existiu. Os cravos das mãos, maior do que a minha mão. Os espinhos que furaram a cabeça dele, maior do que o meu dedo. E ele, com aquele sentimento de abnegação, não desistiu. Estava perdendo tudo ali, perdendo a vida, momentaneamente sendo rejeitado pelo Pai. Porque naquele momento ele foi rejeitado pelo Pai, não foi definitivamente. Mas naquele momento da cruz, que ele representava a humanidade, ele foi rejeitado pelo Pai temporariamente. E eu acho que a dor mais profunda foi essa. Não foi nem a dor física, que esta já foi de uma maneira tão grande que nenhum de nós talvez conseguiríamos suportar tamanha dor. Mas a dor mais profunda mesmo foi a dor de saber que o Pai estava distante. Jesus nunca tinha sentido isso.
Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus faz parte da divindade, da Trindade. E agora, Jesus está lá na cruz, sozinho, rejeitado. E mesmo assim ele completa a obra. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois ele grita bem alto: Tetelestai, está consumado. Imagina, tem exemplo maior do que esse? Olha para ele, olha com confiança, olha fixo nele. Toda vez que deixaram de olhar para ele, fracassaram. Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento e ele naufragou. Olha para o Senhor. É isso que vai te motivar. É isso que vai te dar condições, capacidade de você chegar lá no fim e dizer: eu estou aqui, Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha para ele, igreja. Fica firme na presença dele e olha para o exemplo que ele deu. Que as pessoas hoje estão no desespero. Ah, porque a pandemia, gente, isso não é nada à vista do que Jesus passou por nós. E ele foi até o último momento ali e não negou a Deus e não rejeitou a gente também. Porque ele poderia continuar dizendo: não, Pai, eu estou aqui com o Senhor, eu não vou rejeitar o Senhor. Mesmo que eu sinta o abandono da cruz, eu não vou rejeitar. Mas esses que me colocaram nessa situação, eu vou rejeitar eles. Mas não foi assim. Jesus também não nos rejeitou. Pelo contrário, ele pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, igreja, eu entendo que esse texto aqui, que a gente acabou de ler, nos mostra 3 coisas, 3 recursos que nos ajudam a perseverar na caminhada. Olhar para a nuvem de testemunha que foi dada para nós, que é o exemplo dos homens da fé do passado. Olhar para nós mesmos e tirar os embaraços e os pecados que estão nos atrapalhando. E olhar principalmente para Jesus, confiando nele e observando, vivendo aqui, o exemplo que ele deu para nós. É isso que vai nos fazer chegar lá no final da corrida e dizer: Pai, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu consegui completar com êxito a caminhada que me foi proposta. É assim, fazendo dessa forma, que você terá uma vida com êxito, uma vida com vitória e uma vida digna em Cristo Jesus. Quem entendeu pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aplauda bem forte, que Jesus merece.